Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Nganga. E sim, continuarei me apresentando como Mameto, porque é assim que os meus filhos me chamam, carinhosamente. Né? Alguns me chamam de mãe também. Mas vamos lá. O papo de hoje é sobre vilipêndio a cadáver. É crime, né? Para começar. Mas vamos falar no aspecto de Quimbanda, pelo menos na Quimbanda das Almas, tá? Nosso culto é ancestral, certo? Então, nós reverenciamos, né, Exus e Pombogiras que dizem respeito à nossa ancestralidade, certo? E isso sim, né, nós encontramos muitas semelhanças, né, quando analisamos determinadas coisas que os nossos frenteiros principalmente falam, né, lembrando que na Quimbanda das Almas nós também trabalhamos com o que nós chamamos de guardiões, tá? Que é um casal, ok? De Exus e Pombogiras. Mas os frenteiros são os mais importantes e os mais honrados. E eles têm um papel fundamental nos nossos caminhos e destino na Terra, tá? Porque são, de fato, né, os nossos ancestrais. E quando eu falo em ancestral, eu sempre enfatizo isso, eu não estou me referindo aos meus avós, talvez nem aos meus tataravós, né? A gente precisa lembrar que na ciência existe o que nós chamamos de código genético, né? Que ele traz memórias, né? De códigos ancestrais de centenas, milhares de anos da sua própria existência, tá? Então, de fato, sim, podemos dizer que trabalhamos com ancestrais, tá? Mas o que tem a ver vilipêndio a cadáver? Bom, uma das coisas que nós não trabalhamos, não pelo menos com Exus e Pombogiras, tá? É com ossos humanos, a não ser que eu vá buscar, né, os ossos dos meus avós, né, os ossos dos meus tataravós, que eu sei onde estão, inclusive, ok? E não estão em gavetinha de ossário, né? Então, sim, né, nesse caso, concordo, tá? Entretanto, eu não sei se aquele Exu, se aquela Pombogira, ele está ligado à minha ancestralidade materna ou paterna. Então, poderia criar alguma confusão, não sei que ele me indique. A questão não é essa. E nem eu tenho interesse. Né? O Exu e a Pombogira, eles são suficientes, né, nas suas atuações, nas suas forças e no seu conhecimento, tá? Eles chegaram onde chegaram e não precisaram de ossos de ninguém, certo? Principalmente os caveiras, né? Eles têm os ossos que eles quiserem no mundo. Mas a questão é, me causa estranheza quando eu escuto, né, de outras pessoas que ou vieram de Quimbanda, ou estão na Quimbanda, enfim, e eu não estou falando do Paulo Mayombe, porque o Paulo Mayombe é uma outra história, tem um outro fundamento, certo? É outra coisa, tá? Quando eles falam que os assentamentos deles têm ossos humanos retirados de cemitério, ou, enfim, né, existem ossos humanos trazidos de cemitério para dentro da Quimbanda e venerados como ancestrais, né? Eu pergunto, ancestrais de quem? Quem são aqueles mortos, né? E aí é uma pergunta que eu sempre faço, inclusive para os adeptos quimbandeiros da casa, e se aquele ancestral que você trouxe do cemitério, e dentro do conceito de vida dele, quando ele esteve aqui, ou a própria ancestralidade dele, era completamente contra a bruxaria, a magia, era um cristão, ou de repente, até fomentou, né, a caça às bruxas,
ou judiou de outros feiticeiros, bruxos, magos, ou lutou contra nós, estamos cultuando nossos inimigos. Entendem isso? Isso é sério. Não estou falando só do crime, que é crime, né? Nós temos que ter, independente da lei, nós temos que ter respeito a todos os mortos. Cada um tem o seu destino, cada um teve uma vida na Terra e cada um tem um pós-morte, né? Inclusive, meu livro trata da pós-morte, tá? Né? Sobre essas questões. Agora, quando nós, né, usamos isso de forma irracional, sem pensar, por exemplo, eu poderia, sim, pegar o osso de um inimigo, escravizá-lo, mas não honrá-lo. Não fiquei louca, né? E outra, muita gente coloca osso de morto dentro de assentamento de Exu e Pombogira, que dentro do nosso conceito são seus ancestrais. Vocês acham de verdade que eles compactuam com isso? Não. Não faz sentido. Por que ele quer um outro ali, né? Um outro que, inclusive, provavelmente é inferior a ele. Ou que, de repente, acreditava em um outro Deus. Ou acreditava em uma outra doutrina. Não faz sentido. E Exu e Pombogira não precisa de osso de ninguém para transformar Egum em escravo. Se ele quiser. Certo? Então, pensem nisso, né? O que de fato é ancestralidade? O que de fato a Quimbanda diz quando falamos, cultuamos os nossos ancestrais? Certo? Cultuamos os nossos ancestrais. Então, Exu e Pombogira frenteiro, Exu e Pombogira guardião, que nós trabalhamos também, nós chamamos de guardião, pode ser escora, enfim, como vocês quiserem chamar, tá? Existe um fundamento para eles. Esses daí são de fato os nossos ancestrais. Ah, mas eu tenho uma porrada de Exu, uma porrada de Pombogira. Bom, talvez também façam parte da sua ancestralidade, talvez não. Para estarem ali, isso foi permitido pelos seus frenteiros por algum motivo. Ou porque eles quiseram e pediram, né? Ou porque você talvez tenha alguma pendência com eles e isso precisa ser resolvido, né? Talvez de outras vidas. Ou, sim, podem também fazer parte. Mas não é regra, tá? Não é regra. A gente precisa entender, quando vem os que a gente chama de agregados, qual é de fato o papel deles na sua vida. Por isso que na Quimbanda das Almas, pelo menos na casa do Senhor Sete Trevas, cada entidade, cada Exu precisa ser tratado, precisa ser investigado, precisa se entender o porquê ele está ali. Qual é, de fato, a posição dele dentro deste universo da sua vida aqui na Terra. Senão não faz sentido. É por isso que muitas pessoas se atrapalham dentro da Quimbanda. Exatamente por este motivo. Tá? E isso nós tomamos extremo cuidado. Por isso que ninguém entra sendo quimbandeiro, nada disso, né? Nós trabalhamos aí nessa conexão, nesse aprimoramento, nesse contato, para que cada um entenda de fato, né, qual é o papel do Exu e da Pombogira na tua vida, qual é o seu papel em relação a eles, porque não é uma via de mão única, certo? Nunca foi, tá bom? Um grande beijo da Enganga para vocês. Tchau, tchau.